Bom dia, muito bom dia, graça e paz, queridos. Agora são exatamente 7 horas e 12 minutos, 29 de julho de 2026. E nesse dia de quarta-feira eu trago para nós um texto bíblico que reflete muito a minha vida, sabe? É o texto ali de 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, querido, você que crê em Deus, você que tem uma fé em Deus, nesse momento nós estaremos orando a Ele. E eu desafio você, onde você estiver nesse momento, a estar falando com Ele também. Porque é todo, não é tudo, é todo o que é nascido de Deus. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos andar juntos, caminhar juntos. Então eu quero orar junto com você nesta manhã. Você com teus propósitos, eu com o meu. Mas o importante é que nós estaremos invocando o nome desse Deus glorioso. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, pela proteção e pela direção. Obrigado a Deus pela sua misericórdia que renovou-se nesta manhã. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Eu coloco a vida de todos aqueles, ó Pai, que estarão também nos acompanhando nesta manhã. Ó Deus, que a sua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Ó Deus, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de inveja, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E que neste dia, ó Pai, eu te peço, ó Pai, que toda causa financeira ou jurídica, ó Deus, que o teu servo está aguardando com ansiedade, ó Deus, que o Senhor entre em ação e haja uma liberação, ó Pai, em favor do teu servo. Ó Deus, esta é a oração que o teu servo faz hoje em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Então eu quero falar hoje sobre a fé que vence o mundo. Sabe, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas a nossa fé nos capacita, porque o próprio Jesus diz, onde houver 2 ou mais, eu estou presente. Então é a nossa fé. Quando nós olhamos para alguns milagres, sabe, Jesus, ele está sempre acompanhado, ele sempre leva alguém com ele para fazer o milagre. O coletivo, a fé coletiva. E a Bíblia lá em Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe? Então, hoje eu quero falar sobre isso. Agora, eu quero fazer algumas perguntas. A fé que vence o mundo. Qual é essa fé? Como que ela nos capacita a vencermos as adversidades? E como podemos viver essa fé diariamente? A primeira epístola que João escreveu foi escrito provavelmente entre os finais do primeiro século e o início do segundo, por volta do ano 85 a 95 depois de Cristo. Era uma época de grande conflito teológico e apostasia. Existiam muitas heresias já no primeiro século. O próprio João, nas suas cartas, ele batia de frente com os nicolaítas e tantos outros. Então os cristãos enfrentavam perseguições e essas heresias ameaçavam a sua identidade e ao mesmo tempo ameaçavam a fé. Então João escreve para fortalecer os fiéis,
reafirmando a verdadeira essência do Evangelho, reafirmando o amor de Deus e reafirmando a vitória em Cristo. Então essa igreja aqui, essa comunidade, enfrentava dúvidas sobre a divindade de Jesus, sobre a segurança da salvação e sobre a vitória sobre o mundo, que na Bíblia o mundo representa o sistema mundial rebelde contra Deus, porque o próprio Jesus, na sua tentação, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. E na terceira tentação, Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e mostrou: olha, todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz: está escrito, somente ao teu Deus prestarás culto. Então os reinos todos estavam nas mãos de Satanás. Os reinos, a política, a economia, a religiosidade. Então, Jesus, esse sistema mundial, esse mundo aqui, é o sistema mundial, rebelde contra Deus, que Satanás queria dar a Jesus em troca da sua adoração. Então precisamos ficar atentos. No centro do texto, nós encontramos uma doutrina vital aqui, que é a fé em Jesus Cristo, que é o meio pelo qual os crentes vencem o mundo. Jesus é o caminho, o único caminho que nos leva a Deus. Então essa vitória não é por força humana, não é por eloquência humana, não é pelo terno, pela gravata, não é pelo nome da denominação, mas é por fé, que é um dom de Deus. E o interessante é que a fé aqui não é apenas um sentimento emocional, mas é uma confiança ativa na obra de Cristo, uma confiança ativa na palavra de Deus e no Espírito Santo. Então João mostra que essa fé é o fator determinante para superar o sistema do mundo, para superar as suas tentações, para superar suas trevas e principalmente superar o engano, que João já enfrentava ali no primeiro século, apostasia e heresia, assim como nós enfrentamos hoje. Mas João ouviu um conselho de Jesus. Qual foi o conselho de Jesus? Jesus disse assim: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Então, quando nós mergulhamos no texto, e logo no início que diz todo aquele, aqui refere-se a todos os crentes, sem exceção, que possuem uma nova vida em Cristo, uma nova origem espiritual. E a expressão é nascido de Deus, expressa que aqui indica uma regeneração, uma nova criação. Então aqui sugere uma origem divina, uma nova natureza concedida pelo Espírito Santo. Nós temos uma nova vida em Cristo e o que rege isso é o Espírito Santo de Deus em nós. E essa vitória contra o mundo, esse vence o mundo, indica uma vitória contínua e definitiva. Então, existe um sistema. Então aqui ele refere-se a esse sistema global, o sistema rebelde do mundo, as forças do mal que dominam o mundo material, social e espiritual. Eu lembro que na época que eu estudava História na Uniswan, no Rio de Janeiro, na época, acho que 96, por aí. Rafael nasceu em 94, acho que era em 95 ou 96. E eu ia à noite, e na minha sala tinha alguns crentes, mas você não sabia quem era. E eu me posicionava, né? Naquela época ali. E eu já comentei aqui que numa das aulas de egiptologia, o professor estava usando uma Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, inclusive, e eu abri minha bolsa e tirei a Bíblia de dentro. E eu escutei uns murmurinhos na sala. Eram os crentes falando. E eu lembro que quando eu saía da universidade, eu tinha um F1000 na época, passava em frente à Praça das Nações ali em Bom Sucesso, que tinha um jubazinho. Muitos da minha turma estavam ali. E depois eu identifiquei que muitos eram crentes, mas que não tinham ainda conseguido vencer o sistema mundial, as forças do mal, sabe?
Então a luta é grande, mas a expressão diz, e esta é a vitória. Aponta para o método, o instrumento que garante a vitória, que é a nossa fé. Essa nossa fé está referindo-se à confiança, à fidelidade, dependência total da obra de Cristo, obra redentora. E no grego, uma curiosidade aqui para nós, a vitória que vence o mundo, a nossa fé, é uma expressão enfática que destaca a fé como um meio principal para obter vitória. Então, o uso da palavra nossa indica que essa vitória ela é prática, ela é experimentada pelo crente. Não uma vitória passiva, mas ativa. Sabe? No Evangelho de João 16:33, abre aspas, diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, que coisa linda! Cristo venceu o mundo, e essa vitória é nossa, por meio da nossa fé nele, em Cristo. E em Romanos 8:37 o texto diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O próprio Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui a vitória é uma realidade conquistada por Cristo e que nós acessamos através da nossa fé. Em Efésios 6,16 diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos de fogo do maligno. Então a fé é o escudo que nos protege das investidas do inimigo. Então precisamos estar atentos. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é a nossa maior vitória. Ele venceu o pecado, a morte e o mundo. Então a ressurreição de Jesus nos garante que pela fé nele também somos vencedores. A cruz e a ressurreição são o exemplo supremo de uma fé que vence o mundo. Então a nossa fé não é uma esperança vazia, mas uma confiança firme na obra completa de Cristo. Simples assim. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão Romilson. Que Deus te abençoe, querido. Derrame bênção sobre a sua vida. Nós nos conhecemos há mais de 40 anos. É uma amizade boa demais, né? E está sempre aqui ele, corredor, ele e a sua esposa, né? Os amigos lá em Natal, cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Que o Senhor te abençoe. Um homem de fé. Né? Uma família abençoada em nome de Jesus. E eu quero trazer agora as lições práticas para a vida cristã. Para o nosso dia a dia. A primeira lição é: viva pela fé, não pelo medo. Ou seja, tenha certeza de que Cristo venceu, e isso nos dá coragem para enfrentar qualquer adversidade, qualquer coisa, até a morte. Porque se você crê em Cristo, e Cristo diz assim, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. A segunda lição é: desenvolva uma fé ativa. Confie, obedeça e lute espiritualmente, sabendo que sua vitória já está garantida em Cristo. Então, vença o sistema do mundo. Seja testemunho de Jesus em suas ações, palavras e principalmente escolhas. Isso vai fazer você resistir às tentações de se conformar ao sistema que rejeita Deus. Não se conforme. Seja testemunha fiel de Cristo. Cultive uma fé diária. Pastorzão, como é que eu vou cultivar uma fé diária? Leia a palavra. Ore. Confie na presença do Espírito Santo. Porque tudo isso que eu falei é uma fonte de vitória diária. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus, graça e paz. E para você que está conosco aqui na